Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora do Eixo, o podcast da Eixo Mental. Aqui você entende um pouco mais de psicanálise através dos dilemas do dia a dia. Meu nome é Leonardo Sá, eu sou jornalista e ao meu lado está ela, minha parceira de guerra, minha analista, especialista em relacionamentos saudáveis, Deise Costa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui agora com Outubro Rosa e temos grandes revelações hoje. É isso aí, gente. O tema desse episódio é Outubro Rosa e os impactos do câncer de mama na saúde física e também emocional do indivíduo. E para falar sobre esse assunto, a gente está com a doutora Daniele Chambot, ela que é mastologista, né, doutora? E também idealizadora do projeto Juntos pela Mama. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Convite da Deise, que é uma querida. É isso aí. Não posso dar spoiler, né? Vamos entender essa relação durante este episódio. A doutora depois vai falar um pouco sobre o projeto dela, que tem feito a diferença, tá? Para pacientes que têm câncer de mama, que estão atravessando, né, doutora? Mas fica com a gente que a gente vai falar melhor sobre isso. Te convido a nos acompanhar nas redes sociais. Sempre digo aqui que as redes sociais da Eixo, da Deise e agora da doutora Daniele estará à disposição, porque se você tiver eventualmente alguma dúvida, você pode entrar em contato com elas e elas estarão à disposição para atender você. Deise, hoje, esse episódio é um pouco especial. Ele é diferente porque hoje você não está somente na figura de psicanalista. Esse tema ele foi escolhido a dedo, até por um desejo seu, porque você atravessou o câncer de mama. Atravessei. Vai fazer dia 29 agora de outubro, por incrível que pareça, outubro, né? Vai fazer 1 ano que eu retirei um tumor de câncer. E é a primeira vez que você fala sobre isso? É a primeira vez. Poucos pacientes sabem disso, porque é exatamente isso que é difícil. Ter esse diagnóstico, falar sobre ele, permanecer bem, porque eu sou psicanalista, então eu tinha que estar bem para os meus pacientes e ter que atravessar isso tudo. Eu tinha que ter uma equipe muito boa, né? A doutora Daniele, né, esteve comigo, está comigo, agora a gente está revendo os exames. Ter essa equipe é muito importante, mas falar disso é algo que realmente mexe com a gente. Então, se eu chorar, vocês já sabem. Não, pelo amor de Deus, Deise, vamos lá. Brincadeira, esse espaço é livre. Doutor, antes de eu entrar na história da Deise, porque é uma história muito forte, muito potente, muitas mulheres se identificam, porque às vezes os processos são muito parecidos, dadas as suas peculiaridades, mas de maneira geral, a gente não tem como começar a falar do câncer de mama sem a gente entender como ele ocorre, como muitas vezes as pacientes chegam até a senhora, como que muitas vezes ele pode ser identificado, como que é esse momento de contar para o paciente, para a gente já começar a entender, a contextualizar o pessoal que está nos acompanhando. Olha, o diagnóstico do câncer de mama é o momento, acho que é o momento mais difícil e mais delicado, né? Dar a notícia. Eu costumo dizer que a faculdade não prepara a gente para isso, nem a residência. E é com o amadurecimento que a gente vai entendendo qual que é o nosso papel como médico frente ao paciente e a nossa importância. Eu tenho um episódio que para mim foi muito transformador. Logo no início da minha carreira, quando eu terminei a residência e voltei para Vitória para atender, a primeira pessoa que eu fiz o diagnóstico foi uma amiga minha. Nossa! E, inevitavelmente, quando eu tive que dar a notícia para ela, até hoje eu fico emocionada, né? Eu chorei. E naquele momento eu achei que eu estava sendo acolhedora, compartilhando o sentimento dela, né? O tratamento passou, ela ficou ótima e tudo mais. E depois que passou, ela virou para mim e falou assim: Dani, porque nós somos amigas, né? Aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida, sabe por quê? Quando eu vi a minha médica chorando, eu falei, tô perdida. Nossa! Porque se até ela tá chorando, o que será de mim? Uhum. E foi nesse dia que me deu eu entendi o meu papel. Eu sou a fortaleza, eu sou a esperança da paciente e vou conduzi-la. Então isso
Como que isso não mexe com a gente? É uma mulher que está ali na mesma situação, às vezes com a mesma idade, né, com os mesmos medos, mas eu também costumo dizer que o medo e a esperança são muito parecidos. Por quê? São escolhas, né? O medo é a incerteza de algo ruim. A esperança é a incerteza de algo bom. Entre escolher o medo ou a esperança, a minha ideia ao conduzir minhas pacientes é levar para o caminho da esperança. Então, assim, o diagnóstico precisa ser dito. A paciente precisa dizer. Precisa saber, quer dizer, né? Então, eu vou falar uma frase que eu costumava dizer para as pacientes. Olha, você, infelizmente, aqui no seu exame está mostrando que você tem câncer. Errado. Por que, infelizmente? Então, para vocês entenderem como é difícil para o médico e como só com o tempo a gente vai aprendendo como o poder das palavras, como a maneira como você conta isso para o paciente é impactante, né? Esse primeiro momento. Depois eu costumava dizer assim, olha, fulana, seu exame mostrou que você tem câncer de mama. E seguia. Aí a pergunta clássica, doutora, mas é maligno? Então, aonde eu quero chegar com isso? O diagnóstico, ele tem que ser dito. A pessoa tem o direito de saber o que ela tem com todas as palavras claras. Então, você tem um câncer maligno de mama. Mas você vai ficar bem. E eu tô aqui para acompanhar a sua jornada. Esse foi o episódio de hoje. Doutora, que maneira didática da gente começar esse podcast é muito importante, porque é um momento muito delicado. É um momento muito sensível para a pessoa, imagino eu, porque é uma notícia que às vezes a pessoa não está esperando, ela tem uma vida. E era isso, né? Você estava vivendo a sua vida com muitos projetos, com muitos sonhos, numa dinâmica aceleradíssima, tomando conta de uma equipe, de uma empresa, com as pessoas que você estava analisando, com cursos, com projetos, palestras, e de repente você se percebe numa situação que você não esperava. Como que foi isso? Olha, eu acho que foi assim a notícia mais difícil que eu tive, porque eu fui enfermeira há 15 anos. E os pacientes mais difíceis de estar dentro de uma UTI é quando você pega um paciente e ele tá lá para você fazer o paliativo. Então, assim, a minha bagagem emocional era ver esses pacientes. Eu fui enfermeira, não sei nem se a doutora sabe disso, mas eu fui enfermeira há 15 anos de UTI. E aí, quando você pega um diagnóstico desse, meio que a primeira coisa que vem na cabeça é tipo assim, que eu vou morrer, né? Porque tem aquele estereotipo que eu vou morrer e que eu vou passar aquilo que eu um dia estava de um lado e que eu estava do outro ali, naquele momento, ia receber os paliativos. Porque você não pensa no processo, às vezes a gente nem sabe direito, mesmo eu era intensivista. Então, quem é da UTI não está muito familiarizado com a oncologia. Então, eu não estava entendendo direito quais eram os passos, qual era o processo que tem que se passar. E eu acho que a condução da médica é extremamente importante, porque a gente fica perdido. E olha que eu sou da área. E aí, depois eu ainda trabalhei mais 5 anos com patologia. Né? Eu fui assistente do Dr. Paulo Merson. E aí eu trabalhei o tempo todo com carcinoma, adenoma, né? Vendo aquilo tudo, mas você não sabe o processo que é quando você tem a doença. Então, eu acho que aquele desespero de não saber qual era o caminho, o que fazer, e aquela coisa de tem câncer, vai morrer. Que é uma coisa premissa, agora, né, é um estereotipo, né? Que a gente tem câncer, vai morrer, vai ficar mutilada, né? A primeira coisa que eu pensei foi isso, vou ficar mutilada, e vai acabar com o meu casamento. Então, e eu peguei uma oncologista que ela me assustou muito. Mas ela me assustou muito e eu cheguei a ficar bem mal por causa da condução, do jeito que ela falou, do jeito que ela conduziu. Eu lembro desse episódio. E isso
foi muito difícil. Então, assim, a condução do médico realmente é extremamente importante. Então, eu tive que ir em 2 oncologistas diferentes por causa da abordagem. Entende? Que o diagnóstico é o mesmo, o tumor é o mesmo, o tamanho é o mesmo, mas por causa da condução do oncologista, realmente do médico que está ali, seja o mastologista, porque assim, a gente descobre com o ginecologista, geralmente. Aí ele te encaminha para um mastologista, que é a especialidade da doutora Daniele. E depois você vai para o oncologista. É um rolê, tá, amigo? Mas eu sei que teve nesse meio do caminho um desencontro de informações. Teve. Uma hora você pensou que não tinha, depois que foi em um momento que você chegou até a doutora Daniele para perceber que você tinha. Como que aconteceu? Como que foi essa descoberta? Então, aí eu repeti um exame em agosto, que eu acho que até depois a doutora vai falar, e ontem eu fui repetir o ultrassom, o ultrassonografista também falou a mesma coisa. Eu fiz em agosto o exame normal, quando foi em dezembro eu tinha um Bihards 4. Então, assim, e aí depois você faz uma biópsia. Depois da biópsia você volta na ginecologista, a ginecologista te encaminha para alguma mastologista. Só que eu estava fazendo um tratamento paralelo, foi por causa desse tratamento que eu descobri precocemente, porque geralmente as mulheres, né, a doutora vai falar melhor do que eu nesse caso, geralmente as mulheres descobrem num caso mais avançado. Eu descobri bem no início, e aí é engraçado que você vai nos médicos e eles dizem assim, como que você descobriu tão rápido? Tipo assim, não era para descobrir? Não era para ser preventivo? Né? Então, tem toda uma complexidade aí, sobre como que cada um enxerga esse câncer. E aí, eu fiz um exame, esse médico pediu para fazer um exame que chama PET scan, que é um exame, não sei se você já ouviu falar, é um exame do corpo inteiro, e ele vai aparecer tudo, apareceu tudo, até um resquício do Covid no meu pulmão aparece tudo do seu corpo. E aí, tipo assim, se não tiver no PET scan é que você não tem câncer. E aí deu negativo. Nossa, o exame é caríssimo, só faz no particular. E você, se não tiver ali, é porque você não tem. E aí eu fiquei descansada. Só que uma amiga, né, falou assim comigo, não, vamos na doutora Daniele, vamos, porque não custa nada. Só para você ter a confirmação de uma médica mastologista. Uma segunda opinião ali, né? Uma segunda opinião, com o exame, né? Não era uma opinião, né? Tinha um exame. Aí entra a doutora Daniele, que é a primeira vez que eu fui no seu anticonsultório ainda, e aí ela fala assim, então, esse exame, ele não detecta mesmo câncer igual o seu. E aí, meu mundo caiu de novo, né? Porque até então saiu o PET scan, eu falei, não, tenho câncer, espalhei pra família toda que eu não tinha. E aí é outro rolê, né? Doutora, como que foi esse processo do acolhimento da Daisy no seu consultório, né? Porque ela vinha com um diagnóstico que dizia que ela não tinha, mas a senhora foi a pessoa que... Deu a notícia ruim, né? Ou boa, né? Na verdade, boa, né? Eu queria entender a situação da Daisy nesse momento, né? É comum esse tipo de situação chegar no seu consultório? O caso da Daisy foi específico? Olha, o diagnóstico do câncer, ele passa por etapas, né? Uhum. E uma das etapas é realmente a negação, né? A Daisy já tinha um diagnóstico de câncer de mama, mas ela não estava 100% convencida, né, que ela tinha o câncer de mama. Então, ela foi procurar alguém e que acabou indicando esse exame. O problema de exames é que, às vezes, eles são muito bons, mas com a indicação errada, o resultado acaba atrapalhando. Mas a gente sempre tenta procurar ouvir aquilo que a gente quer. Né? Verdade. Ouvir. Então, assim, não é fácil dar o diagnóstico, mas também não é por isso que a gente tem que fazer uma tortura em cima da paciente, né? Então, eu costumo dizer assim, eu falo que a paciente tem câncer com todas as palavras, você tem um câncer maligno, ponto. Você nunca mais vai ouvir isso da minha boca. A seguir, nós continuamos. Vamos tratar a sua doença, vamos te tratar, estamos num processo de tratamento e etc. Isso, a pessoa só precisa saber o que está acontecendo.
A aceitação passa por etapas. Algumas despencam a chorar, outras querem, arranca tudo, tira as 2 mamas, eu não quero saber, não vou reconstruir, não, porque não conseguem imaginar um futuro normal, uma vida normal. Então a gente está ali para trazer para o eixo, né, essa paciente e ajudar a conduzir ela nesse caminho. Então, sim, que bom que o da Daisy foi descoberto quando ela não tinha sintoma nenhum, né? Em exames de rotina, exames preventivos, que toda mulher tem que fazer. E essa é a maneira correta de fazer o diagnóstico, é quando a doença tem cura, né? E por isso que o caso da Daisy foi tão bom, não precisou fazer tratamentos mais agressivos, né? E é dessa forma. Muitas pessoas, o que eu brinco com as pacientes, falam assim, olha, às vezes eu dou o diagnóstico, o paciente chora muito, e por isso meu consultório também tem alguns atrasos, né? Mas as pacientes são compreensivas, porque algumas vezes, imagine, não dá para o paciente chegar e falar assim, então, minha senhora, você tem câncer, né? Faz esses exames e volta semana que... Não é assim, né? E aí eu falo assim, olha, volta daqui a 2 dias, traz tudo anotado que tá pensando aí, ou que tá passando aqui no coração, e a gente vai conversando. Porque, na verdade, quando você fala que tem câncer, a mulher é assim, né? Ela não pensa muito nela, né? Ela pensa assim, e meu filho? Ou se não tem filho, fala assim, eu não vou ter filho? Né? Vou morrer? Como vai ficar meu trabalho? Ela pensa em todo o redor, que tá externo, né? E esquece dela. Ela fala assim, pode arrancar tudo. Não quero nem saber, mas... Eu quero saber de você, Daisy Costa. Porque você estava aqui, ó, na minha frente, habla comigo. Você estava no meio de um furacão como eu falei anteriormente. Gente, eu estava no crescimento da Eixo Mental, lotada de projeto, e ele veio e eu fiquei com muita raiva. Na verdade, assim, acho que o sentimento que mais eu tive durante todo o processo, e ainda tenho às vezes, além da negação, a doutora teve que me convencer várias vezes de tomar medicação, de fazer algumas coisas, de repetir exames, de fazer o processo. Deu trabalho, né, doutora? Uma paciente que deu trabalho. Porque se imagina, a pessoa já é enfermeira, é da área da saúde. Não é mesmo? Eu acho que às vezes, doutor, esse pessoal da saúde é mais difícil ainda. Porque quando você é leigo, eu confio. Rapaz, chego na doutora Daniela e se ela falar que é isso, que 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 3. Eu não discuto com a doutora Daniela. Mas quando você é da área da saúde, verdade. o processo é diferente. É diferente, não. E aí a pergunta era o quê? Não, a pergunta era justamente como é que foi pra você, no meio desse turbilhão, receber essa notícia, como que você levou isso? Então, negação, na verdade, por um bom tempo, É uma espécie de luto? Não, a negação é você fingir que você não tem. Então, até o meu pós-operatório foi ridículo. Tipo, eu como enfermeira, tipo assim, nota 0. Então, eu não queria ficar deitada, eu não queria ficar sentada. Eu tinha ranço do sutiã, que o irmão dela foi do meu cirurgião também, para fazer a reconstituição depois. E aí, ficar com aquele... Tudo eu falava... Eu fiquei tão mal... de irritada, com raiva, porque a negação, ela traz raiva, né? E aí eu fiquei tanto que teve um dia que a minha mãe e minha irmã falaram assim, pelo amor de Deus, liga para suas amigas médicas e pede um Rivotril. E aí elas pediram mesmo, né? Eu tenho várias amigas médicas que a gente fazia plantão juntos. E aí me passou lá a medicação e elas colocaram debaixo da língua. Pelo amor de Deus, você precisa ficar quieta. Porque eu queria trabalhar, eu queria saber como que tava. Eu não podia falar disso na rede social. Aí vem aquela coisa da exploração também, né? Aí eu tava com uma pessoa que tava cuidando da minha rede social. Vamos ganhar dinheiro pra falar disso. Nossa, vai viralizar, você vai bombar. Era eu, Deise, vamos falar sobre esse assunto aqui agora? Essa DR. Era eu que não era você. Então, na verdade, você passa por várias fases. Porque como eu tava na negação, eu queria trabalhar. Então, eu fiquei a louca de trabalhar. Então, assim, eu me cheguei a ficar esgotada. Então, eu tive que, inclusive, voltar pra terapia. Foi quando eu volto para terapia. E eu volto para terapia para tratar isso, para aceitar isso e entender o câncer como um processo
tipo assim, como assim? Ele vem na minha época de ascensão profissional, de ascensão da minha empresa, e vem nessa hora, que injustiça. Entende? Aí você começa a questionar Deus, você questiona o universo, você questiona muita coisa. Eu não sei, assim, se você escuta esses relatos, mas a gente questiona o tempo todo. Então, a raiva é uma das coisas que mais senti. E às vezes ainda sinto, tá? Porque você sabe que não acabou, né? São 5 anos de vigilância para saber se ele vai reincidir. Ainda tem isso. Tem não uma sei se outra você coisa sabe. também nesse processo desse que eu lembro, e depois eu vou passar até a pergunta para a doutora, é que você não é vaidosa, assim. Você é uma pessoa assim, né? Ela não é, né? A doutora não é vaidosa. Vocês podem perceber que ela nem, né, não se maquia, não tem acessório nem nada. Não, Eu sei que você, porque para além, brincadeiras à parte, né, Daisy, você é uma pessoa que a doutora falou sobre ela, como médica, ela precisa ser a fortaleza do paciente. Não só nas palavras, mas eu entendo que a imagem que você tem passa isso. Tudo em você conversa, né? Então, assim, Daisy é analista, Daisy, ela cuida das fragilidades emocionais, das demandas emocionais das pessoas, trabalha, né? Trabalha em empresas, né? Com lidar, enfim, a imagem uma imagem vai além da vaidade. Eu falei vaidade pra gente quebrar o gelo, mas é uma questão profissional, né? E eu sei que essa também foi uma preocupação sua. Nossa. De tipo assim, meu Deus, vou fazer químio, vou perder meu cabelo, eu vou ficar com a boca ressecada, vou ficar... Daisy Costa, eu lembro aqui, ó. Dessa questão. Mas assim, como que foi isso pra você? Eu acho que foi assim, é como se fosse uma derrota. É tipo assim, é como se você estivesse nadando e alguém falasse assim, olha, não tem terra firme, você vai continuar nadando. Essa foi a sensação. Se eu pudesse falar em uma analogia, seria isso. Você está nadando para chegar em terra firme e não tem terra firme. Entende? Então, assim, foi horrível. Inclusive, eu comecei a aceitar, e aí passei pelo primeiro oncologista, passou até o plano, cobriu a touca para não cair, e aí as pessoas falavam assim, não adianta não, querida, a touca. Aí eu comecei porque você tem o povo que eles querem te ajudar, mas eles te detonam. Tem o povo que quer te ajudar e já tá mais preparado. E aí, esse pessoal que te detona, e aí eles falam assim, não adianta você usar aquela touca, não. E vai cair do mesmo jeito. E aí, no meio disso, você até conhece uma pessoa que veio como minha paciente com câncer, que foi a Val. Ela veio no momento, e aí eu tive que ser forte para ela fazer químio, ela ligando para mim chorando, porque o cabelo tava caindo dentro do banheiro, e eu com aquele diagnóstico para mim. Caramba, Daisy. Entendeu? E aí eu tive que fingir que eu não tinha, e eu acho que isso também ajudou eu ter muita negação. E aí dentro desse processo, eu lutei em todas as minhas forças para não fazer químio, justamente não por causa da vaidade, mas por como que eu ia atender, como que eu ia continuar a minha vida com um lenço na cabeça. Era isso que eu pensava. Doutora Daniele, isso é mais comum do que a gente pensa. Eu queria saber, entender como que a senhora... Porque eu acho que nessa hora tem que ter um pouco de analista, de psicanalista, um pouco de psicólogo ali, tem que ter muito tato. De como que você trabalha a autoestima, como é que trabalha a imagem da mulher dentro do consultório, né? Porque como a senhora percebeu, aqui a pessoa tem aqui muitas questões. E eu sei, ela falou da touca, e eu sei que o seu projeto, o projeto que a senhora idealizou, justamente conseguiu, né, toucas para o SUS aqui, né, para o hospital aqui no Espírito Santo, é isso, se eu não estou enganado, né? Então eu queria entender, porque eu acredito que uma ação complementa a outra. Então, tem a questão da touca, mas porque também você percebe que existe essa demanda pela imagem mesmo. A mulher tem essa preocupação com razão, né? Então, como que você acolhe as mulheres com essa questão da imagem? Como que foi esse seu trabalho junto, né, com Juntos pela Mama? Você conseguiu agir para conseguir as toucas e atender uma demanda que tem o sistema público de saúde? Essa negação de... Não só com o diagnóstico, mas de não querer fazer o tratamento,
principalmente da quimioterapia por causa do cabelo, porque enquanto você opera e faz outra parte do tratamento, você ainda consegue guardar para si, né? Você não quer dividir com o mundo, talvez naquele primeiro momento de fragilidade, né? O que você está passando. E quando você está sem cabelo, os olhares são diferentes, né? Tudo fica exposto, esse né? olhar de Compaixão, pena, né? Tadinha, né? Ninguém gosta de estar nessa posição. Então, a gente tem muitas pacientes que negam o tratamento da quimioterapia por conta disso. Então, a touca é algo fundamental, assim, que realmente veio para conseguir manter a autoestima das pacientes, né? Até então, não era nem contemplada pelos planos de saúde. No começo, a touca gelada era algo muito difícil, porque literalmente era uma touca de gelo. Então você tinha que ter 2 toucas, colocava uma no freezer, colocava outra na cabeça, aí enquanto o gelo ia derretendo, você tinha que trocar, pegar a outra do freezer. Aí imagina, sabe quando a gente vai tomar uma coisa muito gelada, que puxa assim, que congela tudo? Então era aquela sensação contínua, né? É muito sofrido. Mas a gente conseguiu adquirir a outra touca, que é uma touca que mantém uma temperatura contínua, a sensação térmica de frio é menor, como a temperatura é contínua, então a taxa de sucesso de conseguir manter o cabelo usando a touca é muito maior. Então, isso foi uma reviravolta para as pacientes. E pelo projeto Juntos pela Mama, a gente foi o primeiro hospital público do país a adquirir essa touca e a oferecer inteiramente de graça para as pacientes em tratamento na Santa Casa. Então, isso foi muito bom. Os relatos, os depoimentos das pacientes, assim, é uma coisa muito pequena frente ao benefício da quimioterapia, né? E a paciente poder se tratar sem ter que dar satisfação ao mundo, né? Do que está acontecendo quando ela não quer. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. O tratamento do câncer de mama vem avançando a passos largos. E eu costumo falar para paciente assim, a gente pega um limão e transforma numa limonada. Não foi, Deise? Foi, falou mesmo. Então, hoje, com técnicas de cirurgia plástica oncológica, a gente consegue dar um resultado estético muito bom para paciente. O meu ficou lindo. É como se fizesse uma plástica e, ao mesmo tempo, conseguisse se tratar do câncer de mama. Então, assim, eu acho que o medo também vem muito da desinformação. Sim. E quando a gente vai explicando aos poucos o processo, não dá para despejar tudo na primeira consulta. Olha, você tem um câncer, vai fazer quimioterapia, vai ficar careca, a paciente vai sair dali do meu consultório e vai se jogar, né? Porque... Exatamente. Mas é um processo, né? E é uma doença muito complexa. Então, eu também entendo que a gente não trabalha sozinho. E eu vejo o mastologista assim como um regente de uma orquestra, né? Eu preciso de várias ajudas. Eu vou precisar do nutricionista, eu vou precisar do oncologista, eu vou precisar do radioterapeuta, eu vou precisar do cirurgião plástico, mas do ginecologista. Mas eu sou a pessoa, por isso que eu falei a fortaleza, porque como eu sou o primeiro contato dessa paciente, é para mim que ela se reporta. Então, muitas vezes, por exemplo, na questão de sexualidade, né, muda. Às vezes ela fica com vergonha de se despir na frente do marido. Às vezes, o marido não está sabendo exatamente as transformações pela qual ela está passando, ela não tem. Ela é uma pessoa jovem que, por efeito colateral da medicação, foi posta em menopausa, tem um ressecamento vaginal, tem queda de libido, e esse marido não sabe. E, às vezes, isso atrapalha a relação. E ela não tem liberdade de falar nem com o ginecologista isso. Para quem que ela vai se abrir? Para o mastologista. Então, assim... o mastologista está ali para acolher, para ter um espaço seguro com quem ela pode se abrir. E, lógico, eu não tenho todas as armas, digamos assim, né, para poder ajudar em todos os sentidos. Então, por isso que eu falo que é um tratamento multidisciplinar. E aí você fala assim, fulana, vai até aquele ali e volta. Vai até aquele ali é verdade. e volta. E assim a gente vai seguindo e acompanhando.
E ela tem uma família de médicos, né? Não sei se você sabe. E aí é seu pai, né? Que é mastologista. Meu pai é ginecologista. Ginecologista, você é mastologista, sua irmã dermato. É dermato e o doutor Fábio, que é o cirurgião plástico. Isso. Que foi ele que fez. Então ela entrou na sala, ela foi lá, retirou o tumor, tirou os linfonodos sentinela, que é a equipe de mastologia, e aí eles fazem um acolhimento muito bonito, né? E aí depois vem o doutor Fábio e faz a cirurgia plástica. E depois, quando acaba tudo, ele vai lá avisar a família, igual meu marido estava lá, né? Que ainda tem um exame que vai fazer daquele tumor, né? Para saber como que tá, se deu metástase, se não tá. Então, assim, é uma montanha russa de sentimentos o tempo todo. Então, assim, até para repetir os exames é uma montanha russa. Ontem eu fui repetir os exames e aí é muito... É horrível te dar assim, ai meu Deus, será que vai dar alguma coisa? Aí eu fiquei o tempo todo perguntando, é o quê? É um cisto? É o quê? É um nódulo de gordura? E o médico, jeito. Cala a boca, Deise. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas eu expliquei para ele, né, que tinha um ano, que, né, vai fazer um ano que eu retirei. E aí ele falou assim, não, vai dar tudo certo. Aí ele até me explicou uma coisa que ele me acalmou. Ele disse assim, a cada ano que passa, você tá mais distante da reincidiva. Aí eu não sei nem se é real, né? Porque é outra coisa também. É tão complexo o câncer de mama que você muda a fala do médico em cada pessoa que você vai. Isso é uma coisa que deixa a gente também inseguro. Mas te digo que você me encorajou a retirar, né, o nódulo, você me encorajou a fazer os tratamentos. Você chorou comigo no consultório, junto com a minha irmã, porque eu não queria de jeito nenhum fazer. É muito difícil, tipo, era melhor você fingir que não tem a doença e morrer. E aí eu fui assistir o Vinagre de Maçã, e aí a minha irmã falou assim, nossa, aquela menina é você todinha, cuidado e tal. E assim, é uma luta, porque aí a família quer que você faça uma coisa, quer que você faça outra. Tem outro fator também. Na primeira oncologista, ela me desencorajou, ela mexeu muito com o meu emocional. Então ela já foi falando assim, você sabe que a maioria dos homens não ficam com a mulher quando ela tem câncer, não é? Você sabe que se você queria ter doutora filhos, Daniele você não vai... agora. Doutora Daniele ali meio se contorcendo, meu Deus. Como é que você não vai ter filhos, né? Você sabe também que sua libido vai cair? Você sabe também que é possível que mesmo com a químio você tenha metástase? Você sabe também? E aí ela foi colocando só as desgraças para mim. E isso, eu saí de lá tão mal, que eu acho que eu nem tive tempo de te falar isso, eu saí tão mal, que eu não conseguia ter força para levantar da cama. Que triste ouvir isso, né? Porque o mínimo que a gente precisa é de acolhimento, quando a gente tem esse diagnóstico, né? E vindo de um oncologista, eu fico muito triste em saber disso. Mas as coisas não são desse jeito, eu fiz né? até uma reclamação, porque eu sou a rainha da reclamação do saque. Essa semana eu fiz no ANS, porque a Unimed teve uma doideira. E aí, o que acontece? Eu fiz até uma reclamação. E ela tinha mandado por que eu não apareci. E aí eu disse, sua condição foi péssima. Eu acho que você precisa se tratar, resolver uma questão do câncer na sua cabeça para você tratar mulheres com câncer. Eu cheguei a dizer isso. E aí fiz uma reclamação também no saque do hospital, uma reclamação no Google Profissional, onde eu podia, eu fiz. Por quê? Primeiro, eu não sei se ela atende no SUS, mas se ela fala isso no SUS e não tem uma pessoa instruída igual a mim e me afetou, você imagina uma pessoa não instruída? Entende? E aí a gente pensa exatamente isso. Então, como que ela consegue conduzir mulheres para enfrentar um grande processo, porque são 5 anos de tratamento no mínimo, e ela faz isso. No primeiro mês que você recebe o diagnóstico, né? Então, assim, isso é outra coisa. Acho que
algo que eu quero deixar aqui é que procure outros profissionais. Se você não gostou daquele, não tem só ele, vai em outros. Procure outros profissionais que te ajudem a passar pelo processo, que é um dos processos mais difíceis. Porque todos os medos vêm à tona, o seu inconsciente vem à tona com todos os seus medos e todas as inseguranças de mulher, que mulher já tem insegurança, seja do corpo, seja da insegurança, seja de qualquer coisa. Isso tudo fica muito ampliado. Então, precisa mesmo de ajuda profissional e precisa de bons médicos que ajudem você a passar pelo processo. Entendeu? Deise, eu preciso caminhar para o final do nosso bate-papo, que está muito bom. Mas eu quero que você fale mais do projeto da doutora. Não, calma. Não terminamos ainda não. Terminamos não. Estamos caminhando para o final. Mas antes da gente falar do projeto da doutora, eu queria entender como que a psicanálise te ajudou, te deu suporte, porque eu sei que durante toda a conversa a gente está falando do câncer de mama, mas a gente todo o tempo está falando sobre emoções. O tempo todo. A gente está todo o tempo, desde a primeira fala da doutora Daniele até a sua fala, a gente está o tempo inteiro falando sobre emoções, sentimentos, sensações, medos, percepções, tato, tudo passa. Esse processo inteiro, doutor, apesar de ser uma doença ali física, né, no lugar e que você consegue ver, mas os impactos emocionais, eles são arrebatadores, assim. E você é uma pessoa da psicanálise, você estudou emoções, sentimentos, o inconsciente. Especialista em neurociência do comportamento, pensa. Como que foi equacionar isso na sua vida? Primeiro eu tive que entender o significado do câncer e como que ele, além da fisiologia da doença, né, da fisiologia dela, você tem que entender a psicossomática dela. E aí eu fui entender a psicossomática, adivinha qual que é a emoção mais prevalente no câncer? Raiva reprimida. Nossa amiga tava com muita raiva no coração. Não, porque eu tenho uma deficiência no cérebro de GABA, porque o meu cérebro é hipervigilante desde criança. Então, eu reponho o GABA. Então, o meu cortisol sempre foi muito alto. Então, o que mais está propenso ao câncer? O estágio inflamatório. E o estágio inflamatório está relacionado ao cortisol alto, ao nível de estresse. E eu sou extremamente agitada. Isso que a doutora falou, que o estresse... Exatamente, porque ele te deixa num estágio inflamatório, o que aumenta a possibilidade de você fazer pequenos tumores e pequenos nódulos em qualquer lugar, tá? Então você não é porque você não tem uma mama grande igual a minha, que não, mas tem incidência de câncer de mama em homem, mas é bem menor, é isso? Sim. Mas tem homens também. E aí, mas é isso. E aí eu fui entender o que era o câncer, por que ele apareceu, porque eu sou dessas de ir lá na origem, né? Por isso que eu não faço Por isso que você faz psicanálise. Eu faço psicanálise. Então, eu fui lá tentar entender. E aí, nesse entendimento, eu observei muitos padrões comportamentais que estão dentro das mulheres que têm câncer. Geralmente, elas são as fortes, a que carregam pesos de todo mundo. Elas que estão à frente de muitas coisas, estão muito estressadas, reprimem muita raiva. E aí, você vai observar um padrão dessas mulheres que têm câncer, porque está relacionado ao cortisol, adrenalina e o inflamatório. Aí eu fui estudar sobre, porque a informação... tem uma coisa na minha cabeça, que quando você tem informação, você ressignifica melhor. Então, eu percebo isso no meu perfil, tá? Sim, isso não significa que é todo mundo assim. Mas no meu perfil, eu não adianta o médico falar uma coisinha, o outro falar, a minha terapeuta falar uma coisa. Não, eu tenho que ir lá, me aprofundar, estudar. E aí, eu comecei a ver um monte de documentário, eu comecei a ver as reincidivas, eu comecei a estudar sobre, para ressignificar, inclusive, o meu modo de vida. Foi aí, então, que eu comecei a mudar alguns comportamentos. Eu voltei para o psiquiatra, voltei a tomar medicação para baixar meu nível de cortisol. E aí é tanto que eu emagreci. Foi o meu nível de cortisol que está baixo e aí eu estou emagrecendo por causa disso. Então, eu tive que perceber o que fazia com que eu
pudesse ter reincidiva, porque uma adenoma, né, pela fisiologia, eles são 20 anos, né, para ele formar. Então, muitos anos de muita raiva, né? Você tem raiva, tem isso mais que todo mundo tem, mas ela vai aparecer de várias formas. Não, eu não sou raivoso desse. Ela vai aparecer no isolamento, ela vai aparecer nas vamos fazer só análise ela vai agora. aparecer na bebida, no fumo, nas compulsões. Então, ela aparece de várias formas. Todo mundo tem raiva. Esse é o problema, não admitir que tem. Eita, acabou, ela jogou com classe na minha cara, Dani Costa. Você gosta assim, né? Doutora Daniele, sabe o que eu acho interessante? Que os nossos convidados, eles são finos. Eles são Tem um tom de voz não combina com a gente, né? Estranho. E a gente fala igual que estivesse na feira, né? Porque a gente fala, parece que a gente tá na feira. Pensa. Não precisa gritar, mas a gente fala como se estivesse gritando. Doutora Daniele está escutando a gente. Mas e a gente não se intimida com a classe toda, né? Doutora Daniele, eu gostaria de deixar registrado que a senhora fala num tom de voz claro, britânica. Não é um negócio assim, não é, pessoal, vocês que estão aqui, aí chega eu e 10... Que isso? A gente tá aprendendo. A gente tem, menino. A gente tem que aprender. Ou não, né? A gente tem que ter a nossa identidade. Não, vou falar assim. Doutora Daniele. Doutora, pelo que eu entendi, a sua profissão também se transformou também como um propósito para além do seu consultório. E nasce um projeto aí e é interessante isso, né? Porque você poderia estar somente ali no seu consultório, no seu horário comercial, fazendo os atendimentos, mas agora você leva isso para fora como realmente um propósito de vida, né? E aí eu queria entender melhor sobre o projeto, o contexto que ele nasce, em que momento, assim, qual que é o significado dele para você e o impacto dele hoje para a sociedade. Olha, o Juntos pela Mama, na verdade, ele nasceu na pandemia. Eu sou uma das idealizadoras, né? E o Dr. Vitor Fiorin, que é um oncologista, nós trabalhávamos juntos na Santa Casa. E daquilo que a gente via, né? É muito triste você trabalhar de um lado particular e ver o câncer seguindo um caminho. Nossa. E trabalhar no SUS e seguindo um outro caminho, né? Por que as coisas não podem todo mundo ter acesso ao mesmo tratamento? Então, tentando resolver essas demandas, né? Que eu acho que, sim, tem um lado político, né? De políticas públicas, mas que a gente, como cidadão, também tem a nossa parte de responsabilidade, e eu acho que só juntos que a gente vai conseguir chegar num lugar melhor, digamos assim. Com certeza. E o Juntos pela Mama, então, fez vários projetos. Na pandemia começamos conseguindo essa touca, né, gelada, que impedia a queda do cabelo. Isso foi muito bom para os pacientes. Também a gente tinha uma fila de espera para poder operar as pacientes com câncer de mama muito grande, não só na Santa Casa. Isso é um problema nacional, mas no nosso, digamos assim, micro-universo, né, na Santa Casa, a gente conseguiu resolver isso, a gente conseguiu doação, a gente fez um centro cirúrgico dedicado ao câncer de mama. Então, hoje, assim, eu falo com muito orgulho do projeto, porque a gente não tem fila de espera para câncer de mama na Santa Casa. Então, isso é inédito, eu sei, né? Que é um pequeno passo, né? Nossa, mas de passos em passos a gente vai chegar lá. E aonde bate meu coração hoje no Juntos pela Mama foi a solução digital que a gente conseguiu, que é uma triagem virtual. E como que funciona isso? Qualquer paciente pode entrar em contato com a gente através do @JuntosPelaMama. Lá no Instagram tem o link, é só clicar, isso direciona para um WhatsApp e ela conversa com os meus alunos da faculdade, que são treinados para poder responder e fazem essa triagem virtual. A paciente que não consegue digitar pode tirar uma foto do exame e enviar, pode enviar um áudio e eles vão responder. E precisando, né, tendo realmente um exame alterado, a gente marca a consulta para a mesma semana e, se tiver necessidade, a gente faz a biópsia no mesmo dia. Então, a gente consegue encurtar uma jornada que, em média, pelos dados que a gente tem, era de no mínimo 6 a 8 meses
para uma semana. Nossa. Né? E isso é muito legal. Diminui a possibilidade do avanço da doença. Com certeza, Isso né? é muito importante dizer, porque é uma corrida contra o tempo, né? E para paciente é um benefício assim para a sociedade como um todo, né? Para paciente sem dúvida nenhuma, porque é um diagnóstico precoce, um tratamento menos invasivo. E se falando em saúde pública, né, uma cirurgia menor, a paciente retorna mais rápido ao trabalho, à sua vida normal. Então isso traz um impacto muito grande. É certo que tem várias outras demandas, né? E cada ano a gente tenta alcançar mais uma outra meta. Esse ano a nossa meta é conseguir arrecadar dinheiro para comprar clipes metálicos, que são clipes que a gente coloca para marcar o tumor antes da quimioterapia. A paciente faz a quimioterapia e, dependendo do tipo do câncer, né, os cânceres mais agressivos, hoje o tratamento para o câncer de mama é tão bom, tão específico, que a gente está conseguindo uma resposta patológica completa, quer dizer, o tumor desaparece por completo na quimioterapia em até 70% das pacientes. E se essa paciente tiver esse clipezinho ali, em vez de eu tirar a mama toda dela, eu só tiro o clipe. Então, é um tratamento muito pequeno, né? A paciente não fica mutilada. E, infelizmente, esses clipes ainda não são contemplados pelo SUS. Então, a nossa meta é essa, de conseguir essa doação para comprar esses clipes e, pelo menos ali, no nosso universo, Santa Casa, a gente conseguir dar um atendimento melhor para as pacientes. E nós podemos entrar em contato para fazer, né, uma campanha para a gente conseguir essas doações? Onde que a gente doa? Quero doar, onde que eu vou? Tudo pelo Juntos pela Mama, @Juntos pela Mama. É só entrar em contato, nossa campanha vai começar, a gente vai vender as camisas, que também são patrocinadas pela Magia do Mar, e a gente vai promover um evento estimulando a prática de atividade física, né? Que hoje é a melhor forma de se fazer prevenção de câncer de mama. Então você ajuda a Santa Casa e ao mesmo tempo previne câncer de mama. Nossa! É muito fina, né? Você viu a calma que ela falou e a gente tudo agitado. E que bonito, né? Um projeto muito bonito, assim, de fato, juntos a gente consegue. Eu quero desse projeto, eu quero. Principalmente porque você tem uma história, né? Eu acho que quando você alinha a sua história de vida com um propósito, eu acho que todas as suas decisões foram muito assim, né, Daisy? Você alinhando o que dava sentido na sua vida. Eu sei, minha irmã. São 3 anos aí na jornada juntos. Doutora, é verdade. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse, né? Não sei se como médica, ou como mulher, ou como... Ou tudo junto, mas o que você deixaria para as mulheres que hoje nos acompanham nesse episódio? Talvez atravessam esses medos, atravessam essas dúvidas, essas incertezas, talvez estejam no meio de um acompanhamento. O que você diria para elas nesse momento? Olha, o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. E só pelo fato de sermos mulheres, a gente já tem 12% de chance de ter câncer de mama. 1 a cada 8 mulheres terão câncer de mama ao longo da vida. Aí a gente para e pensa assim, quantas mulheres eu conheço? Quantas mulheres tem na minha família, né? Isso é um problema que está mais próximo da gente do que a gente imagina. É lógico que todas as campanhas falam sobre mamografia, que é o melhor exame e que não pode, de forma alguma, deixar de ser feito. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer sua mamografia anual. Mas a mamografia, ela ajuda no diagnóstico precoce. Mas não é porque está fazendo mamografia que não vai ter câncer de mama. Eu não sei se vocês conseguem entender. Eu recebo muito no consultório, poxa, doutora, eu fazia minha mamografia todo ano certinho, por que eu tive câncer de mama? Eu falo assim, que bom que você fazia certinho, porque aí a gente conseguiu descobrir antes dele dar sintoma. Mas o que a gente realmente pode fazer no dia a dia para evitar câncer de mama? E é aquilo que, no fundo, todo mundo sabe. Atividade física, controle do peso, uma boa alimentação, noites de sono bem dormida,
não ao cigarro, não à bebida. Hoje as mulheres bebem muito mais do que bebiam antigamente. E a gente sabe que não tem uma dose segura de álcool em relação a câncer de mama. É diretamente proporcional. Quanto mais bebe, maior o câncer. Então, assim, o câncer o câncer de mama é uma doença muito complexa. As pacientes perguntam muito, doutora, mas por que eu? Por que eu tive? Ninguém tem essa resposta. A causa familiar, a mutação genética, é só 5% dos casos. 95% dos outros casos hábitos. São outros fatores. São os hábitos de vida. Então eu digo, tenha hábitos saudáveis. Seja feliz hoje. É verdade. E sempre tenha um espacinho para esperança e para fé. É verdade. É verdade. Olha... Deise Costa, você tá dormindo bem, Deise Costa? Eu estou. Uma das questões que eu saí dos plantões, né? Eu lembro até hoje, era por falta de dormir, né? E eu tenho o cérebro acelerado, então eu não só não dormia no meu plantão, como eu não dormia nas minhas folgas. Então, assim, eu realmente tenho um cérebro em hipervigilância, isso eu já fiz vários exames sobre, é hipervigilante, e é por isso que eu faço muitas coisas, eu não faço me esforçando, é porque eu sou, né, tenho essa identidade, mas não só o câncer, né, me fez mudar de hábito. Eu já mudava de hábito. O hábito realmente, se antes eu fazia por prazer ou estética a atividade física, hoje eu faço por necessidade mesmo, entende? Então eu faço atividade física 5 vezes na semana. A minha massa magra está 44% do peso inteiro. Então, assim, é algo que não é todo mundo que tem. São hábitos que eu não abro mão mais. Então, até quando tem algum evento à noite, eu falo assim, nossa, vai me atrapalhar para dormir. Porque agora é uma necessidade. Eu acho que a tecnologia ela foi muito boa, mas ela nos roubou o tempo. E esse tempo a gente transformou em doença. Então a gente come diferente, a gente veste diferente, a gente consome diferente, a gente não tem mais tempo para dormir e a gente se perdeu nesse processo. E quando a gente tem qualquer diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é revisitar os nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, a nossa forma de se comportar com o mundo. E eu acho que a gente precisa dessa reflexão. Essa reflexão é o que eu estou fazendo com a minha vida. A gente não pensa na velhice, a gente só pensa na velhice depois que está velho. Né? Então, a gente precisa nós somos retomar. Imediatistas, né? Quando você faz alguma coisa e não vê o resultado imediatamente, a gente acha que aquilo não está funcionando. É lógico que com o diagnóstico a gente revisita tudo isso, né? E é uma oportunidade para mudar e mudar para melhor, né? Nem toda mudança é negativa, né? Talvez a mudança traga medo, insegurança, mas pode sim mudar para melhor. Quantas pacientes eu tenho que, por causa do câncer, começaram a praticar atividade física e hoje estão envolvidas com campeonatos, ganhando medalha, com outro estilo de vida, né? Mas também, em posse dessas informações, a gente não precisa esperar ter um diagnóstico para mudar tudo. Por isso a minha campanha rosa é o ano todo. É o ano todo. Né? São essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que tem o poder de fazer, de mudar, né? E mesmo que você tenha um diagnóstico de câncer de mama, porque eu também recebo as pacientes, poxa, doutora, eu faço tudo certinho e eu tô com câncer, por quê? Olha, que bom que você fez tudo certinho, porque essa reserva de músculo que você tem, isso vai fazer com que você tenha um desfecho melhor. Isso é uma poupança de saúde. E a gente tem trabalhos científicos consistentes que baseiam isso. Então, por exemplo, a paciente que está fazendo quimioterapia, se ela consegue se exercitar durante a quimioterapia, ela tem mais chance de ter uma resposta completa ao tratamento, ou seja, da doença sumir, do que aquela que não faz atividade física. A atividade física pós-quimioterapia, no tratamento hormonal, ela não só gera um bem-estar, mas ela também é tratamento para os sintomas de dor articular que tem, de depressão, né? Depressão leve. Qual que é a indicação? Atividade ao ar livre, né? Então, faz parte do tratamento isso. Muito obrigado
pela participação de vocês. Deise Costa hoje como entrevistada também. Doutora Daniele, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Obrigada. Você é mais que convidada. Bom, gente, quando a gente fala do câncer de mama, a gente precisa entender que nós estamos falando não só de um tumor, mas a gente está falando também de marcas invisíveis que atravessam o corpo da mulher, os sentimentos, a psique, o emocional, né? Que o Outubro Rosa ele seja muito mais do que uma campanha de conscientização, mas que seja um momento de escuta do corpo, de escuta até dos desejos e das fragilidades. O câncer pode ser um atravessamento duro, mas ele não deve determinar a narrativa da nossa história como se fosse o fim de tudo, mas na verdade a gente pode e deve aceitar que há a possibilidade de a gente reescrever essa história, da gente se reestruturar, porque nós somos maiores que as nossas cicatrizes. O corpo muda, é verdade, mas o desejo ele permanece, nos convidando a ter uma vida plena, contínua, um desejo pela própria vida. A gente te agradece demais pela sua companhia, a gente te agradece por estar com a gente mais esse episódio. A gente espera que esse episódio tenha feito sentido e possa impactar a sua vida positivamente. A gente deseja que você tenha excelentes relações saudáveis, porque a gente acredita que relacionamentos saudáveis geram melhores resultados. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.